seja bem-vindo. Hoje veremos o que são equações diferenciais lineares e como podemos resolvê-la. Quais são as duas situações nas quais podemos resolver uma equação diferencial linear de forma imediata. Considere a expressão representada pela equação 6. Nessa expressão, nós temos em que A1x, A0x e Bx dependem apenas das variáveis independentes x. Temos, então, uma expressão que depende apenas de x acompanhando a derivada ordinária de primeira ordem e primeiro grau. Uma outra expressão que depende apenas de x acompanhando y. E uma outra expressão dx, depende apenas de x. Podemos ter como exemplo, imagine a equação seno de x dy dx mais cosseno de x vezes y igual a x ao quadrado seno de x. Perceba que essa é uma equação diferencial linear. Temos uma derivada ordinária de primeira ordem e primeiro grau. O termo que acompanha depende apenas de x, temos seno de x. Posteriormente, temos um outro termo que depende apenas de x vezes y. Tudo isso igual a um outro termo que depende de apenas de x. Então, esse é um exemplo de uma equação linear de primeira ordem. Se tivéssemos y dy dx mais seno, não teríamos uma equação diferencial linear, uma vez que teríamos y acompanhando a derivada do termos y ao cubo. Como podemos resolver essa equação diferencial linear, representada pela equação 6 de forma genérica? Primeiro, podemos ter a condição em que o A0, x é igual a zero. Ou seja, esse termo pode ser igual a zero. Assim, o termo y, 0 vezes y, será anulado. Portanto, ficaríamos apenas com A1x vezes dy dx igual a bx. Poderíamos, então, apenas resolver por separação. E teríamos, por separação, como indicado pela equação 7, desde que A1x seja diferente de zero. Uma outra situação seria aquela em que A0x é igual à derivada de A1x, ou seja, temos essa relação. Então, os dois termos do lado esquerdo da equação 6 anterior compreendem a derivada do produto. Então, temos A1 de x vezes y'. Perceba que y' é igual a dy dx. E assim, podemos representar como, substituindo o A0 x por A1'x, já que, nessa condição, o A0x seria igual à derivada de A1 de x. Assim, veja que nós temos, na realidade, uma derivada do produto A1xy. E podemos, então, representar o termo esquerdo dessa forma, igual a bx. Podemos, então, resolver por separação novamente. Encontraríamos uma expressão genérica desta forma. Porém, nem sempre teremos uma condição em que o coeficiente A0 de x é igual a zero, ou, muito menos, em que A0 é igual à derivada de A1 de x. Contudo, podemos alcançar essa forma multiplicando a equação original por uma função μ de x, que é conhecida como fator integrante. Como podemos resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem por meio do fator integrante? Considere inicialmente uma equação diferencial linear genérica, representada por A1x dy dx mais A0x y igual a bx. Vamos dividir essa equação, que irei chamar de 1,
por A1x. Assim ficaremos com dividindo tudo por A1x e fazendo P de x igual a A0x sobre A1x e P de x como B e sobre A1 de x, e percebendo que esse termo será igual a 1, escrevemos a expressão como dy multiplicando agora essa equação 2 por μx. Desejamos que esse termo possa ser escrito apenas como a derivada do produto, de forma que tenhamos μx vezes y, ou seja, de forma que tenhamos isso seja igual a μx e de x. Para que isso seja verdade, precisamos que μ de x seja igual a μx dx. Assim, em que podemos escrever esse termo como uma equação separável, 1 sobre μ e μ então podemos integrar em ambos os lados resolvendo a integral de 1 sobre μ igual a ln de μ. Aplicamos a exponencial de forma a retirarmos o ln. E obtemos, então, e podemos representar a equação 3 de forma como desejávamos. Era essa forma que desejávamos representar a equação. 3'. Percebe então que o passo importante que nós tomamos para encontrar e ter essa solução foi multiplicar a equação por μ. É importante perceber que essa equação está na forma reduzida, em que nós temos a derivada sem nenhum termo a acompanhando. Então, para que possamos resolver, é necessário que nós reescrevemos a equação diferencial linear que nós tivemos inicialmente dessa forma, ou seja, dividindo tudo pelo termo A1 de x. Ficamos por aqui. Obrigado pela companhia. Espero que você tenha gostado. Deixe suas dúvidas, sugestões e qualquer outro comentário no vídeo. E até a próxima.